pedir aos irmãos da pena para refletir sobre algumas considerações do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos fazer a prece e a página de preparação. Começando pela página, é uma mensagem do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É a mensagem de número 86, intitulada Saibamos Confiar. Baseia-se na seguinte passagem: não andeis, pois, inquietos. Palavras de Jesus, registradas por Mateus no capítulo 6, versículo 31. Vejamos o que diz Emmanuel. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O Mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Queridos irmãos, embalados pelas ideias e sentimentos registrados pelo benfeitor espiritual, elevemos o nosso pensamento a Jesus, às fontes superiores da vida, de onde emanam as vibrações salutares que nos alimentam a alma, buscando a sintonia necessária para o nosso bem-estar. E digamos assim: Senhor, desejamos agradecer a oportunidade renovada da reencarnação, dos dias que se sucedem, do aprendizado que se faz necessário ao nosso aprimoramento. Rogamos a tua inspiração e amparo diante dos desafios da vida, que saibamos sintonizar com as forças superiores do pensamento para agir
pensar e sentir em consonância com os altos ideais do Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, o esforço do crescimento e envolve-nos nas tuas vibrações de paz e harmonia, a fim de que possamos ter êxito nas tarefas que empreendemos. Assim, pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião. Que Deus abençoe a todos. Bem, meus amigos, então nós vamos tratar hoje dos itens 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esses itens têm por título: Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, ou seja, bem-aventurados os cegos, e nós vamos entender por quê. O item 20 se refere a uma mensagem de um espírito elevadíssimo, João Maria Vianney. Essa mensagem ela foi dada, né, sobre uma senhora cega que estava presente à reunião e foi registrada na Revista Espírita de julho de 1863 e posteriormente foi transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 8, no item 20. Mas, antes que possamos analisar o conteúdo da mensagem, nós não vamos lê-lo porque ele é longo e tomaria muito tempo. Nós vamos abordar alguns itens de que tratou a mensagem, mas antes de fazer isso, nós vamos falar um pouquinho do cura d'Ars. Ars era uma cidade na França e João Maria Vianney era o cura, ou seja, o reverendo, né, o religioso que cuidava da paróquia da cidade. Ele foi enviado para lá porque lá só havia miseráveis e os seus pares achavam que ele não tinha uma cultura adequada para ser encaminhada a outra paróquia. E aí ele chega muito jovem a essa paróquia e ele pergunta a uma pessoa que passa onde é a paróquia, ou seja, ele queria saber o caminho da igreja, né? Chegar até lá. E essa pessoa indica, e a resposta do Vianney é que ele ainda irá indicar a esse rapaz o caminho do céu. Essa passagem da vida do Vianney ficou registrada num pequeno monumento de bronze que foi colocado à entrada da cidade de Ars, onde ele trabalhou. Era uma pessoa extraordinária, porque desde muito cedo revelou inclinação para a vida religiosa. Teve que enfrentar, né, o pensamento do seu pai, que esperava que ele se transformasse em mais um braço para trabalhar na lavoura. Mas, contrariando as expectativas paternas, ele enveredou pelo caminho religioso. E o seu trabalho foi extraordinário, porque ele era uma pessoa extremamente gentil e dedicada aos pobres, aos miseráveis, e a sua atuação tornou-se famosa, ganhou assim o conhecimento, né, de várias regiões do país. Então as pessoas começaram a ir para lá para conhecer o religioso. Ele dormia apenas 2 horas por noite e se alimentava de forma muito frugal, não é? Se alimentava assim
muito pouco, e o seu trabalho era todo dedicado aos pobres. Inclusive, recebeu grandes somas de herança paterna e dedicou todo esse dinheiro, né, ao socorro aos pobres. Por isso ele foi muito respeitado, era sempre muito querido pelas pessoas da região. Então vendeu roupas, calçados, deu tudo que tinha para combater a miséria, para socorrer os necessitados. O cura Daz, ou seja, o padre da cidade de Daz, João Maria Vianney, que se tornou famoso por seu procedimento, por sua vida exemplar. É esse espírito que, evocado, deixa uma mensagem de consolação a essa senhora que estava cega. Então, ele é chamado, ele se manifesta e diz assim, e nós vamos só pensar algumas passagens. Como eu já falei, nós não vamos ler a mensagem toda, espero que os companheiros leiam. Eu não sei fazer milagres, eu sem a vontade de Deus. Então, o Espírito ele já demonstra uma grande humildade, dizendo que aquela cura não viria dele, né? Aquele trabalho não viria dele, mas que tudo dependia da vontade de Deus. Vale aqui registrar uma observação a respeito da palavra milagres. No capítulo 12 da Gênese, intitulado O Espiritismo não faz milagres, Kardec esclarece que, na verdade, o milagre, segundo o entendimento da teologia tradicional, é algo fora do comum, que contraria as leis da natureza. E como o Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada, como o Espiritismo traz para nós os conceitos de fluidos, de perispíritos, e explica em que condições esses mecanismos agem para produzir as curas, nós aprendemos que, na verdade, milagres não existem, porque o milagre seria, a subversão da lei da natureza. O que nós chamamos sempre de milagres, na verdade, foram fatos que ocorriam, fenômenos espirituais, e nós não tínhamos condição de compreender, porque nos faltavam elementos, informações sobre esse processo. Mas desde o surgimento da doutrina espírita não nos faltam mais. Então aqui o espírito mantém a sua humildade, mas traz também aquela visão do religioso. Continuando, ele diz assim para a senhora: nas vossas aflições voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei no fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Então, vejam que há uma preocupação com a cura física, mas há também o entendimento de que a necessidade de curar a alma é muito mais importante do que simplesmente curar o corpo, porque o corpo é perecível, ele tem um tempo de duração e depois ele vai se desfazer. Mas o espírito é eterno, então é necessário primeiro cuidar das coisas eternas. E aqui nós já temos uma pista do que de para onde vai se direcionar o pensamento. Continuando, o Curadas diz assim: eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados
da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição. Bem, então nós vamos fazer uma parada aqui para algumas considerações. Quando ele diz assim, né, que os que estão privados da vista deviam se considerar-se como os bem-aventurados da expiação, ou seja, os felizes do sofrimento, e isso demanda uma explicação. Porque o que ocorre geralmente é que quando nós estamos passando por um problema, pelo menos esse é um entendimento geral, não é? Aquele que se faz em larga escala, há algumas pessoas que dizem assim: Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não permitiria o sofrimento na terra. E diz ainda mais: onde está Deus que não vem me ajudar? Porque eu estou doente, estou sofrendo, eu faço as minhas orações e não consigo o resultado que desejo. No caso, seria a cura, não é? Ora, mas a doença já é o início da cura. Na medida em que a doença, ela é a consequência, né, de atos que foram provocados anteriormente. Porque são de dois tipos, né, as expiações. A expiação como consequência do presente, de alguém que maltratou o corpo, que foi irresponsável, que agiu com desequilíbrio e acabou alterando o funcionamento do corpo, provocando-lhe prejuízos, como quem tem um vício, por exemplo, ou a de quem produziu alguma coisa na vida anterior, porque ao observar-se essa, não se constata que a pessoa tem agido de forma equivocada, de modo a provocar aquele problema. Portanto, quando nós olhamos na vida presente e não vemos a causa, é porque com certeza a causa está na vida anterior. Por isso, Kardec registra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, as causas presentes, atuais e anteriores das aflições. Ora, por que a doença é o início da cura? Porque se nós provocamos, através da nossa ação em nosso próprio corpo, ou através da nossa ação em relação ao semelhante, submetendo-o a um determinado tratamento que redundou em prejuízo para ele, por exemplo, no campo da visão, nós vamos sofrer mais tarde a consequência das nossas ações. É a lei de causa e efeito. O efeito, para existir, deve existir uma causa. E sofrimento é efeito. Sofrimento não é causa. Sofrimento é resultado de ações mal direcionadas. E, portanto, a enfermidade chega para nós como a oportunidade do reajuste necessário. Portanto, quando alguém está doente e essa doença não tem causa na vida atual, e às vezes a pessoa já nasce doente, é o caso das doenças congênitas, não é? Perguntamos assim, mas a criança recém-nascida, a criança que já veio com um problema hepático, circulatório, cardíaco, com um problema cerebral, como se explica isso diante da misericórdia divina? Justamente porque Deus é bom e nos dá a oportunidade de refazermos os nossos passos, de modificarmos as nossas atitudes em nova oportunidade reencarnatória. Por isso, cada um é herdeiro de si mesmo.
E cada um é o responsável pela sua própria caminhada. E será o responsável pelo êxito. Como atualmente muitos podem experimentar a dificuldade de uma doença dessas. Ora, então, nós nos tornamos os recebedores, os herdeiros diretos daquilo que nós mesmos produzimos. Por isso, Jesus vai dizer: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o ao fogo, porque é melhor viveres sem ele do que com ele alcançares a perdição. O que significa essa perdição? Não diz respeito a ser condenado ao céu ou ao inferno, porque nós aprendemos na doutrina espírita que o céu e o inferno residem na nossa consciência. Então, de acordo com a essência das nossas atitudes, nós construímos o nosso céu ou o nosso inferno. Mas ele reside na educação que nós devemos ter em nossos atos, na sintonia com o mundo espiritual superior, com os bons sentimentos, com o equilíbrio emocional, com a fé em Deus, com as boas ações. Toda vez que nós infringimos a lei, conforme está na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência, toda vez que nós infringimos a lei divina, nós manchamos a nossa consciência. E a lei, por um automatismo, ou seja, não é Deus que vai apontar o dedo para nós, até porque Deus não é um espírito, ou não é alguém que vai nos condenar ou nos absolver, mas é o próprio mecanismo automatizado da lei que nos conduzirá à necessidade de reajustar a conduta. Eu tenho duas formas de reajustar a conduta. Eu posso me arrepender e empreender uma caminhada em outra direção, corrigindo os erros do passado, ou eu posso ser alcançado pela lei. E nesse caso, eu sofro a expiação primeiro. E aqui o que ocorre é justamente isso. Uma reencarnação em que a pessoa vai ficar cega, ou então ela já nasce cega, porque usou mal, empregou mal o recurso da visão para observar as coisas negativas, para impor ao outro determinado sofrimento, para agir de forma irresponsável naquela área, de maneira que ela volte com aquele desequilíbrio e seja necessário então corrigi-lo. E aí uma vida inteira ou parte de uma vida na cegueira, para aprender a valorizar esse recurso extraordinário que é o sentido da visão. Então, uma vida na cegueira vai educar a pessoa, o espírito, porque ele estará limitado, dependerá de outras pessoas. Ele não terá liberdade para se locomover com a rapidez e a autonomia que seriam necessárias. Ele estará contido, não é, na sua liberdade. Imagine uma vida inteira assim, ou parte de uma vida nessas condições. Então, é difícil, realmente é. Produz dor? Com certeza produz dor. Mas é uma oportunidade reeducativa. Inclusive porque a ciência já percebeu que quando alguém fica privado de um sentido, seja ele a visão, a audição, a fala, a sua capacidade desenvolve um outro sentido,
para compensar aquele que está faltando. Por exemplo, quando alguém fica cego, a memória se dilata, a audição fica mais aguçada, porque, de alguma maneira, né, ele é compensado naquela falta. Mas qual é a finalidade disso tudo? É proporcionar a educação do espírito, para que ele aprenda a dar valor à visão. Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, diz assim: imagine passar uma vida inteira sem poder falar, sem poder se comunicar pela voz com outra pessoa. É um silêncio forçado, para que o espírito se eduque, valorize a palavra. Provavelmente foi alguém que fez muita fofoca, que fez muita intriga, que utilizou a voz de uma forma que agrediu a lei divina, e agora não ocorre um castigo. O espírito pode até interpretar como castigo, mas na verdade é apenas a consequência daquilo que ele gerou. E essa consequência traz em si esse mal, digamos entre aspas, traz em si, em sua essência, já o início da cura, porque o espírito vai ficar privado durante toda uma reencarnação ou parte dela daquele atributo e vai aprender a valorizá-lo. Mas também essa circunstância tem uma outra característica. Durante aquele período em que o espírito fica impedido de usar o sentido da visão, vamos nos deter mais especificamente na visão, isso o impede de praticar novos delitos, naquele aspecto, porque ele está contido. Então, ao mesmo tempo que faz com que ele interrompa a sua trajetória de mau uso do seu recurso, faz com que ele desenvolva outros sentidos, né? Desenvolva mais os outros sentidos, e faz com que ele também repense a sua própria atitude. Então, digamos assim, que ele está no cantinho do pensamento por um determinado tempo, para refletir sobre a sua atitude. Então, por isso, Jesus diz isso: se a tua mão é motivo de escândalo, corta-a e atira ao fogo, porque é melhor perdê-la, ou seja, é melhor estar na vida material sem ela, do que estando com ela, continuares a produzir crimes, coisas ruins. E eu vou dar aqui um exemplo muito interessante do livro Memórias de um Suicida. O exemplo de Mário Sobral, que era um homem próspero, mas Mário Sobral tinha um amante, ele era casado e tinha um amante. E quando veio a ruína financeira, a ruína material, a amante o deixou, o abandonou. E ele então, desesperado naquela situação vexatória, ele agride e acaba assassinando a própria amante com as mãos. E em seguida se suicida. Ele vai para o mundo espiritual, sofre todas aquelas contingências do suicida, ele se apega a um grupo, eram 5 suicidas, mas num determinado momento, os companheiros do grupo o veem na fila da reencarnação. Ele vai reencarnar primeiro, porque ele deve mais. Os outros são só suicidas. Ele é suicida e homicida. Ele não apenas se matou, mas havia matado a sua amante. E aí os companheiros tomam um susto, porque na fila para o Ministério da Reencarnação, Mário Sobral faz um aceno, mas eles só veem, o veem sem braço, melhor dizendo. Mário Sobral já não tinha braços,
o perispírito já estava preparado para a próxima reencarnação. Nesse aspecto, ele não tinha mais braços. Isso chocou os companheiros. E por quê? Se a tua mão é motivo de escândalo, corta-a e atira ao fogo, porque é melhor perdê-la do que mantendo caminhares para a perdição no sentido de manter o sofrimento. Então, é um processo reeducativo, severo, que vai impor ao espírito uma nova conduta. E enquanto ele não se modificar, as consequências permanecerão. Até que, paulatinamente, ele irá se transformando para melhor. Essa é a grande mensagem que a comunicação de João Maria Vianney nos traz. E Kardec faz uma nota, exatamente no item 21, explicando esta situação. Quem matou pela espada perecerá. É a palavra de Jesus. Ora, nós sofremos aquilo que impomos aos outros. O sofrimento que nós criamos para os outros é para nós que estamos criando. O bem que fazemos aos outros é o bem que fazemos a nós mesmos. Porque a lei é de causa e efeito. E ela sempre retorna para nós. Ela sempre nos atinge. Por isso, nós podemos apagar o passado construindo o futuro no presente. Com as nossas ações. Com as nossas boas ações. Diz o Dr. Bezerra de Menezes que o bem que se faz apaga o mal que se fez. Eu não posso voltar atrás e apagar o meu passado, o que aconteceu na reencarnação anterior ou o que aconteceu nesta mesma reencarnação até um determinado tempo, até eu me transformar. Mas eu posso começar agora a modificar a essência das minhas atitudes para construir boas ações e assim mudar a minha perspectiva no futuro. Essa é a misericórdia divina, que nos dá tantas oportunidades quantas sejam necessárias. E eu não preciso esperar a próxima reencarnação. Eu já posso começar e devo começar de agora. Portanto, quando pensamos nessa mensagem, na riqueza dessa mensagem, pensamos digamos assim, na lógica extraordinária desta lei. Na verdade, a lei de causa e efeito nada mais é do que a lei de Talião. Só que a lei de Talião, na época de Moisés, ela era imposta pela sociedade e produzia muitas injustiças e muita desproporção. Mas a lei de Talião, imposta pela justiça divina, é diferente. Porque você pratica a ação infeliz, mas você pode se arrepender e modificar a direção das suas atitudes antes mesmo do sofrimento. Então, a dor só chega para quem não se transforma antes. Porque você pode trocar a dor pelo trabalho, pela dedicação. Isso apaga as faltas que você tem? Não apaga. Mas a lei divina, ela sempre se ajusta à própria mudança do espírito infrator. Então Chico Xavier diz isso, que quando a justiça divina nos encontra trabalhando a favor do próximo, manda a lei, a própria lei traz esse mecanismo de que os efeitos sejam atenuados. Quem não conhece a história da moratória, o homem que trabalhava, era dedicado e fazia caridade, ajudava os outros, e um dia ele trabalhava com a serra,
ele cortou um dedo na serra. E houve quem dissesse: olha, está vendo? Deus não existe. Olha que injustiça. Um homem que está trabalhando tanto em benefício do próximo. Onde está Deus que não protegeu esse homem? Ele perdeu o dedo. E depois vem a resposta, vem a explicação da espiritualidade. Olha, na sua programação reencarnatória estava previsto que ele perderia a mão, mas ele perdeu só o dedo, porque a sua transformação atenuou o impacto da lei. Então, a gente diz que é a pena de talião, mas ela pode ser abrandada, dependendo da conduta do próprio espírito. Então não estamos irremediavelmente condenados ao sofrimento. Estamos convidados ao trabalho da evolução. E aí, quando nós nos transformamos por esforço íntimo e nos dedicamos ao próximo, as consequências nos chegam, mas nos chegam de forma atenuada. Porque não há interesse na misericórdia divina em impor o sofrimento pelo sofrimento. Não é? A dor é consequência de ações infelizes. E ninguém está condenado eternamente à dor. Ela é passageira. Ela pode durar uma reencarnação, pode durar até 3, como aconteceu a Jesus Gonçalves, que foi Alarico o Visigodo, o grande general, que um dia estava prestes a invadir Roma e atendeu ao pedido de um gigante, Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Agostinho foi pedir ao grande general que poupasse os velhos, as mulheres e as crianças. Alguns dias depois, a cidade foi invadida, mas, para surpresa geral, os templos não foram atacados. E muitas pessoas que não eram daquela religião correram para os templos para se protegerem. E foi uma novidade, porque os visigodos eram um povo extremamente violento, mas não cometeram tanta violência. O tempo passou, o general desencarnou, reencarnou de novo. E quando ele reencarnou como Jesus Gonçalves, já era a 3ª reencarnação em que ele era leproso. E ele não se conformava, porque se Deus existia, por que ele era leproso? Até que a sua esposa desencarnou, houve fenômenos mediúnicos, ela se comunicou com ele após o desencarne, e um dia ele sentia tanta dor que ele encheu um copo com água e disse assim: se Deus existe, eu quero um remédio para essa dor. 5 minutos depois ele experimenta a água apresenta um sabor diferente, ele chama um amigo para provar, para ter a certeza de que não era impressão dele. Ele tomou o remédio e a dor passou. Então ele começou a estudar a doutrina espírita e entendeu que ele não estava sendo injustiçado. Pelo contrário, ele estava sendo envolvido pela misericórdia divina para ter a oportunidade de refazer os seus passos, de aprender a amar, de superar o passado culposo, de se dignificar diante da lei divina. E ele abraçou isso com muito carinho. Portanto, meus irmãos, para todos aqueles que passam suas dificuldades e seus apertos, mas sobretudo para aqueles que estão contidos em seu corpo físico, sofrendo com as suas dores, não se abatam. Não é? Eu me recordo de uma passagem no Espírito da Verdade que diz assim: chorai, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas aguardai, porque o anjo da consolação virá consolar, virá enxugar suas lágrimas. Então, não percamos a esperança, porque Jesus nos observa, porque a espiritualidade nos ama,
e aguarda com grande esperança que nós possamos ultrapassar as nossas provas e caminhar com mais afinco na direção das verdades eternas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, de alguma maneira, refletir sobre essas considerações. Vamos fazer agora a prece de encerramento. Digamos assim: Senhor Jesus, amigos espirituais, neste momento de sintonia de mentes e corações, nós só temos a agradecer pelo conhecimento, pela oportunidade que se renova a cada dia aqui na Terra, de corrigirmos os nossos passos, de mudarmos o nosso entendimento para melhor, de apurarmos a nossa sensibilidade. Senhor, que as tuas vibrações de amor e paz envolvam a todos aqueles que sofrem, os que estão doentes, os que sentem fome, os que estão abandonados, os que se encontram sem paz. Que as tuas vibrações possam envolver a toda a humanidade neste momento de luta. Sabemos que tu conduz o barco e temos confiança em ti. Abençoa-nos, Senhor, ilumina-nos, ampara-nos em nossas fragilidades, para que cada companheiro possa realizar o seu processo de evolução da melhor maneira possível. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem em paz.